No brilho das lâmpadas de cristal que pendiam do teto dourado, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury sentiu pela primeira vez o frescor da vulnerabilidade, mesmo que fosse fingida. Naquele instante, escondido sob lentes escuras e passos hesitantes, ele não era dono de um império nem das riquezas que se estendiam além dos horizontes do deserto. Era apenas um homem cego, à mercê dos olhares e das intenções alheias. As ruas do Emirado se estendiam diante dele como um cenário inimaginável para alguém acostumado à opulência de seu palácio, revestido a ouro e seda. Os aromas de especiarias exóticas misturavam-se ao cheiro de terra seca e enxofre, enquanto o brilho reluzente das joias e do mármore eram substituídos pelo concreto áspero e pelo barulho confuso da cidade pobre. Rashad, disfarçado, sentia um desconforto novo, um mundo que seus olhos nunca haviam enxergado de verdade. Era naquela zona esquecida, onde o luxo não encontrava passagem, que ele buscava a sinceridade que o cercava por todos os lados, mascarada por sorrisos falsos e olhares calculados. Ao se aproximar de uma mulher sentada rente à parede, com um vestido puído e mãos calejadas, Rashad percebeu algo diferente. Ela era uma mendiga, sim, mas seu olhar estava longe de ser o de alguém que buscava esmolas pela vantagem fácil. Quando ele estendeu a mão em um convite silencioso para que ela o ajudasse, a mulher ergueu os olhos e, ao invés de compaixão, ele encontrou um fogo desafiador. Seu rosto marcado pelo sol e pela luta exibia uma expressão inexplicavelmente firme, que fez o sheik estremecer por dentro. Quem era aquela mulher que se recusava a se curvar diante da vulnerabilidade aparente? O sheik bilionário tentou esconder seu espanto e manteve a postura enigmática, disfarçando cada reação com a precisão de um mestre do controle. No entanto, ao ouvir a voz áspera dela, oferecendo uma ajuda que não exigia dinheiro, algo lhe apertou o coração. Aquela mulher, apesar da vida dura e invisível, ousava ver a verdade por trás das aparências. Intrigado pela mistura de honestidade e resistência, Rashad sentiu um conflito inesperado brotar em seu peito. Seu plano de testar o mundo parecia ruir diante daquele encontro, pois ela não agia como os demais que ele conhecia. O jogo de máscaras que ele dominava tão bem começou a se desfazer, e o sheik se viu perdido entre a segurança dourada e a força sincera daquela simples mendiga. Enquanto a mulher se afastava com passo firme e olhos que não se desviavam dos dele, Rashad sabia que aquele momento mudaria tudo, a promessa de um segredo revelado que tiraria de cena. A superioridade habitual o encarava com a mesma intensidade do deserto ao sol, um desafio silencioso que fazia a noite parecer mais fria e seu coração mais vulnerável. E antes que o próximo mistério deste emirado seja revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Se o coração deste sheik bilionário já te cativou, deixe seu like agora. Me conte nos comentários, qual você acha que será a reação da mendiga no próximo encontro? Sua paixão por esses dramas intensos mantém nossa saga viva. Muito obrigado por estar aqui conosco. O sol começava a despontar no horizonte, espalhando tons de ouro e âmbar sobre as ruas barulhentas daquele bairro esquecido. Rashad Al-Khoury não era mais o sheik bilionário, dono de um império vasto e incontestável, mas um homem disfarçado, caminhando com passos lentos e cuidadosos. Cada movimento revelava uma incerteza que ele não costumava sentir atrás das paredes majestosas do palácio. A mulher que cruzara seu caminho na noite anterior não saía de sua mente. O fogo intenso daquele olhar, desafiador,
sem traços de dó ou submissão, ecoava em seu peito com uma força inesperada. Rashad nunca havia sentido vontade de entender os rostos além das máscaras douradas. Mas com ela era diferente. Estranhamente genuíno. Seguiu o rastro daquele olhar firme pelas vielas esfumaçadas e poças de água suja, tentando reconstituir sua presença entre murmúrios e passos apressados. A cada esquina, o contraste gritante entre seu mundo de luxo e a crueza daquele lugar se tornava mais angustiante. O cheiro forte de temperos misturava-se ao odor do suor e da pobreza, e o calor seco do deserto parecia querer sufocar qualquer esperança ali. Quando a encontrou novamente, não estava sentada em frente à parede de tijolos descascados, mas caminhava com determinação por um beco estreito. Rashad não conseguiu tirar os olhos dela enquanto seus passos ecoavam firmes no chão irregular. Não havia gesto de fraqueza, apenas a força silenciosa que vinha da luta diária. Mesmo disfarçado, o sheik sentiu o peso daquele contraste ferrenho. Ele, acostumado a mandar e governar, ela sobrevivendo com dignidade em meio ao esquecimento. Tentou se aproximar, mas a mulher disparou um olhar que misturava impaciência e desafio. Ela era guerreira demais para ser tocada facilmente. Não preciso da sua caridade, disse a voz firme como pedra, quebrando o silêncio ruidoso. Rashad sorriu, reconhecendo naquelas palavras uma honestidade que quase o desconcertava. Não vim para dar esmola, respondeu ele, baixando as lentes escuras, permitindo que um lampejo de sinceridade atravessasse aquela barreira invisível entre eles. Vim para entender o que você não esconde. O olhar dela vacilou. Por um momento, e um arrepio percorreu a espinha do sheik. Aquela fragilidade sutil, escondida em meio à bravura, era algo que ele jamais vira em alguém tão desprovido dos luxos que ele tinha por direito. Você sabe pouco sobre este mundo, ela falou, com uma voz que carregava memória e dor. Este não é o lugar para seus jogos. Aqui não se compra liberdade com ouro ou títulos. Rashad encarou as palavras como um espelho frio que refletia seu próprio orgulho ferido. Durante toda a vida aprendeu a controlar o que estava sob seu alcance. Mas naquela rua barulhenta, diante daquela mulher, sentiu-se desarmado. No silêncio que se seguiu, a brisa quente carregava para longe algumas folhas secas, dançando lentamente pelo ar. Rashad entendia que ali, naquela ausência de luxo, havia uma verdade que ele jamais aprendera. Por que você insiste em ficar sozinha? Ele perguntou, não com o tom de comandante, mas com a curiosidade do homem que desejava estragar seus próprios costumes. Ela o estudou por segundos que pareceram eternos. Seu suspiro atravessou o ar quente. Porque para algumas pessoas, a solidão é uma armadura que protege contra traições, piores que o abandono. Uma sombra passou pelo olhar do sheik bilionário. Viu naquela frase o eco dolorido de sua própria alma. Quantas vezes ele também se trancou atrás de muralhas invisíveis construídas pelo medo e pela desilusão. Há um segredo que você carrega, não é? Rashad sussurrou, quase como se pedisse permissão para entrar naquele mundo cerrado. Algo que faz você resistir e recusar ajuda. A mulher fechou os olhos por um instante, e quando os abriu novamente, havia uma chama que não se apagava, mesmo sob o peso do passado. Nem todo mundo que parece forte está imune. As feridas, respondeu, ponteando claramente que sua história não seria acessível facilmente. O sheik sentiu o corredor da empatia se abrir para ele, uma passagem rara que ele não estava disposto a perder. Afastou-se um passo e respirou profundamente.
E se eu te mostrasse que há algo além dos jogos de poder e da solidão? Que quem detém riquezas pode ser preso por seus próprios segredos? Ela o fitou, desconfiada, mas não quis interromper o convite silencioso naquele olhar quase suplicante. Rashad nunca fora obrigado a pedir algo tão simples: confiança. Foi quando um barulho seco fez os dois se virar com rapidez. 3 homens surgiram das sombras, rostos rudes e olhares investigativos. Eles logo reconheceram Rashad disfarçado, e sem hesitar, um deles lançou uma provocação direta. Parece que o grande sheik decidiu passear entre a sujeira do povo comum. Que mudança estranha para um homem acostumado a mandar e destruir com um estalar de dedos. O sheik não sorriu. Sentiu que aquela provocação não era apenas uma zombaria vazia, mas o sinal de que seus passos estariam sempre vigiados, mesmo longe dos salões dourados. Os olhos da mulher brilharam naquele instante, e ela deu um passo à frente, como se dissesse que nada seria permitido contra aquele estranho, com quem se identificava de algum modo. Ele não está sozinho, disse ela com voz firme, sem medo. E nenhum de vocês sabe de onde ele vem ou quem realmente é. Os homens recuaram, desconcertados pela determinação inesperada da mulher. Rashad notou a força que emanava dela e entendeu que aquela aproximação era mais que uma simples escolha. Era um pacto não verbalizado, uma aliança tênue entre 2 mundos que não deveriam se tocar, mas que se encontravam por uma razão que nenhum deles ainda compreendia. Enquanto eles desapareciam na escuridão, Rashad voltou sua atenção para a mulher, que permanecia firme, os olhos reluzindo com uma coragem que impediria o sheik de voltar ao conforto do isolamento. Você não sabe o risco que corre me ajudando, ele disse, em um tom que trazia a promessa de segredos sombrios e consequências incertas. Ela sorriu, um sorriso triste, mas resoluto. Às vezes, os maiores perigos valem a pena quando a verdade está trancada atrás do medo. E foi aquele instante, com a cidade acordando lentamente ao redor, que Rashad compreendeu que aquela mulher, simples e feroz, teria o poder de destravar não apenas seus enigmas, mas as paredes que ele mesmo construiu para impedir a liberdade do seu coração. Mas quando o sheik se virou para seguir seu próprio caminho, um vulto surgiu à distância, entre as sombras do beco. Um homem que não deveria estar ali, observando cada passo. O dilema estava só começando, e o segredo mais perigoso ainda estava por vir. O vulto desapareceu na penumbra com a agilidade de quem conhecia cada canto daquela cidade esquecida pelo tempo e pelas leis dos poderosos. Rashad permaneceu imóvel, o coração batendo num compasso acelerado, como se a própria noite tivesse sussurrado um aviso sombrio. O arrepio não era apenas pela presença daquele homem misterioso. Era a sensação crescente de que algo maior, algo perigoso, havia começado a se mover além do seu controle. Os primeiros raios do sol, que tingiam o horizonte com tons alaranjados, não conseguiam aquecer o frio que se instalava em sua espinha. A mulher à sua frente, aquela que ousava encarar o sheik bilionário com uma força quase impossível de encontrar, agora era uma incógnita que perturbava mais do que todas as intrigas do palácio. Quem ela realmente era, e por que seu olhar, apesar da dureza da vida, guardava uma chama de segredo tão profunda quanto o deserto em noite sem lua. Sem dizer uma palavra, Rashad não pôde evitar olhar por um instante mais longo para o rosto dela. As marcas do tempo e da batalha pela sobrevivência não apagavam a beleza rara, austera, daquela mulher que parecia carregar nos olhos todo o peso da resistência. Era como se cada cicatriz invisível, cada dor silenciada, se tornasse parte de um enigma que ele precisava desvendar.
mesmo que isso significasse abandonar o conforto da sua vida dourada e mergulhar de cabeça na escuridão da verdade. Você não teme o que pode estar por trás deles? Perguntou Rashad, a voz baixa, quase um sussurro, que parecia mais um pedido que uma interrogação. Ela ergueu o queixo, músculos tensos, olhos de fogo fitando com desafio. O silêncio entre eles se tornava uma presença tão forte quanto a moça que caminhava com passos firmes por aquele beco sujo. O medo é luxuoso para quem tem palácio e servos, respondeu ela, a voz carregada de convicção e um amargo sabor de realidade. Para mim, a única escolha é lutar, ou morrer tentando. Rashad sentiu a dureza daquele mundo cravar na pele como as chagas do deserto. Sentiu o peso das escolhas dela e, no fundo, reconheceu uma verdade que há muito havia apagado da sua alma. Não importava quantos diamantes cobrissem sua pele, não podia escapar dos temores que assombravam todo o ser humano. O sheik deu um passo mais perto, um gesto sutil que parecia dizer que, apesar de tudo, ali havia uma conexão invisível e frágil se formando. Ele teve vontade de usar sua autoridade, comandar, inserir-se naquele universo duro e inóspito. Mas algo o fez permanecer calado, permitindo que aquela mulher mantivesse sua independência intacta. Eu poderia te proteger, disse ele, a voz pesada com uma promessa que carregava segredos insondáveis. Mas só se você permitir que eu entre no seu mundo. Não com ouro ou poder, mas com a verdade nua. Ela fixou os olhos nos dele, e por um momento, Rashad teve a sensação de ver além das defesas, como se a armadura que ela usava fosse feita tanto de orgulho quanto de feridas profundas. Um lampejo de vulnerabilidade percorreu seu semblante, mas foi rapidamente substituído pela firmeza inquebrável. E você? O que esconde por trás dessas lentes escuras e desse manto de riqueza? Provocou, o tom afiado como uma lâmina. Quantos aliados falsos você já colecionou? Quantas mentiras com cheiro de perfume caro você já vestiu? Rashad sorriu, mas era um sorriso sem alegria, carregado pelo peso do passado que ele nunca ousava revelar. O silêncio voltou a se instalar, agora meio cúmplice, meio tormento entre os dois. Mais do que imagina, confessou ele, e um brilho triste invadiu seu olhar. O mesmo brilho que escondia uma tempestade pronta a explodir. Um leve ruído os tirou daquele momento suspenso. A figura distante que observava havia retornado, desta vez acompanhado por duas sombras que emergiram lentamente das portas de um mercado improvisado, suas intenções tão evidentes quanto ameaçadoras. A mulher se posicionou entre Rashad e os novos intrusos, a postura firme como um escudo indevassável. Se querem ele, terão que me passar por cima, avisou, a voz rouca ganhando força como se a fúria acumulada fosse uma torrente pronta a romper qualquer barreira. Os olhos de Rashad brilharam com gratidão e admiração, misturados com uma chama inquieta que não queria mais se apagar. Aquela simples mulher era agora seu escudo e sua confidente não declarada, um farol no deserto de traições que ameaçava engoli-los. O silêncio se quebrou com o som dos passos dos homens se aproximando, e Rashad sentiu a tensão subir como o calor do sol ao meio-dia, esmagador e inevitável. Um instante decisivo que poderia definir não apenas a segurança de ambos, mas o destino daquela aliança improvável entre mundos tão distintos. O primeiro homem falou com voz áspera, carregada de desprezo. Sheik ou não, você escolheu o lado errado desta vez. A mulher não recuou. Seu olhar incendiário
respondeu com uma certeza fria: eu escolhi a verdade, e nunca foi seu direito decidir o que é certo ou errado. Rashad percebeu então que sua busca pela sinceridade e justiça levaria a um caminho tortuoso, onde antigas alianças poderiam ruir e novos inimigos nasceriam nas sombras. E que aquele homem nas sombras, cuja presença inexplicável se tornava cada vez mais ameaçadora, guardava um segredo que poderia despedaçar tudo o que ele acreditava ser inabalável. Naquele momento, quando a ameaça parecia prestes a romper as barreiras frágeis daquela rua, um som inesperado ecoou pelo beco. Uma risada baixa, cruel, que não era nem dos homens ali presentes, nem dela ou dele. Rashad girou com rapidez, encarando a figura que surgia do fundo do corredor, iluminado por uma única lâmpada oscilante. Os olhos daquela pessoa brilhavam com uma malícia que congelava a alma. Era alguém que conhecia suas fraquezas, seus segredos mais obscuros, e estava disposto a usá-los como armas. E naquele olhar intenso, Rashad viu refletida a promessa do pior confronto de sua vida. Um duelo onde não haveria ouro que comprasse leniência. O segredo mais perigoso daquele emirado e de sua própria alma estava prestes a ser revelado. O beco se encheu de uma quietude tensa, quebrada apenas pelo sussurrar do vento quente que carregava o cheiro de areia e poeira. Rashad sentiu o peso daquela espera, um silêncio cortante que parecia pulsar junto ao seu próprio coração. Os olhos da mulher ardiam como brasas, fixos na figura que se aproximava sorrateira na escuridão. A ameaça invisível crescendo naquele instante tinha o poder de derrubar mundos, mesmo o mundo dourado do sheik bilionário. Ele apertou os punhos, sentindo o couro macio da luva contra a pele, e ao mesmo tempo a fragilidade de estar numa situação onde nem sua fortuna poderia lhe garantir proteção. O homem que emergiu das sombras trazia um sorriso cruel, demasiado familiar e cheio de intenções ocultas. É mais difícil do que pensava derrubar o Sheik Al-Kuri, disse o intruso, a voz carregada de sarcasmo, erguendo um bilhete amarelado e enrugado. Parece que você gosta de viver perigosamente, Rashad. Acontece que tenho algo muito valioso que você quer, e temo que não esteja disposto a negociar facilmente. Os olhos de Rashad estreitaram-se num lampejo de desafio e inquietação. A presença daquele homem era mais do que uma coincidência. Era a peça que faltava no quebra-cabeça de segredos que o assombrava desde que deixara seu palácio. A traição se tornava palpável, uma sombra doce e amarga que ameaçava engoli-lo por completo. Ao seu lado, a mulher não recuou, sua postura firme e quase desafiadora sob o peso das roupas gastas. Rashad percebeu naquele instante que seu destino não seria trilhado sozinho. Aquele encontro imprudente com ela se transformava rapidamente em uma aliança forjada na urgência da sobrevivência. O que você quer exatamente? Rashad perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ainda não tinha sido capaz de abdicar. O homem deu um passo à frente, o brilho nos olhos denunciando o prazer na tensão criada. Quero que você me entregue o que prometeu no passado, sheik bilionário, aquela dívida antiga que jurou enterrar sob as areias do deserto e que parece estar prestes a vir à tona. A mesma que pode destruir não só você, mas tudo o que você construiu. Um segredo do passado. Rashad sentiu o ar faltar em seus pulmões, por um breve momento. Aquele fantasma, antes enterrado sob camadas de ouro e poder,
voltava para assombrá-lo de forma impiedosa. A mulher ao seu lado deu um passo à frente, a voz firme cortando a tensão. Ele não vai ceder às suas chantagens, disse ela, o olhar incendiário preso na face do homem à sua frente. Pelo menos enquanto eu estiver aqui para impedir. O riso do homem ecoou pelas paredes sujas do beco, um som áspero, cheio de desprezo. Você, uma simples mulher, acha que pode se interpor entre mim e o sheik? Ingênuo, provocou, seus olhos faiscando com a certeza de poder. Vocês dois imaginam que podem escapar dos contratos invisíveis que escrevemos com sangue e medo. Rashad respirou fundo, tentando manter a calma, mas seus pensamentos corriam velozes. Sabia que a presença daquela mulher, tão oposta ao seu mundo, era agora seu único refúgio contra as tempestades que se avizinhavam. O que ele ainda não sabia era o preço alto que teria que pagar para manter essa aliança viva. Deixe-me fora disso, ele disse, seu tom firme, quase um implorar. Você não entende o que está em jogo. Mas ela não vacilou. Uma sombra de tristeza passou em seu olhar, logo substituída por uma determinação inquebrantável. Entendo mais do que imagina, e por alguma razão, decidi que vale a pena arriscar tudo para salvar você, mesmo que não confie plenamente. Havia algo naquele mesmo que não confie plenamente, que fez Rashad sentir o derradeiro fio da sua armadura cuidadosamente construída começar a se romper. A vulnerabilidade que ele vinha escondendo sob a máscara do sheik bilionário expunha agora seu coração desamparado, preso entre o peso dos segredos e uma esperança improvável. O homem à sua frente se cansou da paciência e se aproximou rapidamente, mas a mulher foi mais rápida. Com um movimento ágil, ela puxou uma adaga escondida na cinta, apontando-a com precisão ameaçadora. Se tocar nele, seu tempo acaba aqui, avisou. A voz fria, cheia de uma coragem que deixou Rashad admirado. O desespero e a adrenalina se misturaram naquele momento, criando uma tempestade silenciosa de emoções, onde cada respiração era um risco, cada olhar um confronto. Rashad sabia que agora tinha mais do que um segredo para proteger. Tinha alguém que, contra todas as probabilidades, acreditava nele e estava pronta para lutar ao seu lado. Um passo ecoou atrás deles. Rashad se virou lentamente e encarou a nova figura que emergia do jogo de sombras. Um homem com uma cicatriz que cruzava sua face, olhos frios que pareciam refletir as profundezas de um deserto implacável. Então vocês decidiram brincar de salvadores, não é? A voz grave do homem cortou o ar. Carregada de ameaça, o silêncio se tornou quase sufocante. Rashad e a mulher trocaram um olhar que dizia tudo. O jogo estava longe de terminar. As peças estavam sendo movidas, e o próximo lance definiria não apenas seu destino, mas também o futuro do império de Rashad al-Khoury. E naquele instante, Rashad compreendeu que mais do que nunca, não poderia mais afastar seu passado. O segredo mais perigoso do seu mundo, guardado sob o véu do poder e da riqueza, estava prestes a explodir como uma tempestade no coração do deserto, e ele teria que encará-lo, custe o que custar. Rashad sentiu o ar ficar mais denso, o silêncio do beco transformado numa tensão palpável que quase podia ser tocada. O homem de cicatriz avançava com passos lentos, carregando no olhar a frieza de quem não teme nada no mundo, exceto perder o que há muito jurou proteger. Era um predador à espreita, disposto a arrancar segredos à força se fosse necessário. A mulher ao lado do sheik bilionário permaneceu imóvel,
erguendo a adaga com firmeza, a expressão de quem meditava entre a escolha do sacrifício e a luta pela verdade. Rashad notou que, apesar da dureza estampada naquele rosto marcado pelo sofrimento, havia uma centelha de esperança, talvez a única força que ele conseguia ainda reconhecer em meio ao caos que se formava. Você deveria saber que desafiar um homem como eu custa caro, rosnou o cicatrizado, passando o dedo pela lâmina curta que ela segurava. Principalmente quando as dívidas são antigas e dão vida a inimigos que nunca morrem. Rashad apertou os dentes. Cada palavra carregava a sombra de sua história enterrada em memórias que ele jamais ousava revelar em voz alta. O preço a pagar prometia ser alto, mas havia algo naquela decisão de resistir que lhe dava um fio desesperado de força. Eu não sou mais o homem que você lembra, respondeu Rashad, a voz firme, ainda que o frio no estômago lhe martelasse o peito. Aqui, longe do ouro e dos vestidos de seda, sou apenas um homem que quer apagar o passado sem arruinar o que ainda pode existir de verdade. A heroína lançou um olhar rápido para Rashad, uma mistura de alerta e respeito. Ela conhecia as barreiras que ele tentava derrubar, tanto quanto as próprias correntes que o prendiam. Os dois dividiam, agora, um segredo impalpável, uma confiança que florescia precariamente no meio da tempestade. E quem garante que o passado realmente pode ser esquecido? O homem desafiou, os dentes cerrados como se triturasse uma ameaça invisível. O deserto. Guarda tudo. Segredos, traições e almas que jazem enterradas sob a areia quente. Um silêncio pesado se abateu, interrompido apenas pela respiração ofegante de Rashad, que sentiu a pele formigar com o peso de cada palavra. O homem não falava apenas do seu império, mas do preço que o poder cobra daqueles que ousam desafiar as regras não escritas do jogo. E naquele instante, Rashad entendeu que não poderia mais fugir. A mulher deu um passo à frente, bloqueando a passagem com a firmeza de quem enfrentaria 1000 tempestades se fosse preciso. Seu rosto iluminado pela luz trêmula que escapava do lampião parecia esculpido em determinação. Se quer algo, terá que passar por cima de mim primeiro, disse, a voz quebrando a quietude com coragem translúcida, como um sopro quente em meio à noite fria. O homem soltou um riso áspero, sem medo, mas a ameaça velada em seus olhos denunciava que aquele não seria um confronto simples. Rashad percebeu que o destino deles estava agora costurado num fio tênue, prestes a romper-se. Vocês dois são tolos se acham que podem controlar o que já foi selado com sangue, advertiu, recuando um passo, mas não deixando de observar cada movimento com precisão letal. O sheik sentiu a adrenalina inundando as veias, mas havia também, pela primeira vez em muito tempo, algo que o impulsionava para a frente, a certeza de que não estava sozinho. A mulher ao seu lado não era apenas uma aliada inesperada. Ela era a única resposta possível para o enigma que ameaçava sua alma. Os olhos dele se encontraram. Rashad viu no brilho intenso daquela mulher o reflexo da própria luta interior. Medo, resistência, anseio por redenção. Um pacto silencioso parecia selado entre eles, mais forte do que qualquer contrato ou promessa. Então está decidido, murmurou Rashad, quase para si mesmo. Se o passado quer voltar para me assombrar, que venha. Estou pronto para enfrentá-lo, mas não sozinho. Sem aviso, um som súbito cortou o ar. O barulho de algo caindo. Uma sombra que se movimentava com velocidade pelas paredes sujas do beco. Rashad tentou virar o olhar, mas o instante foi rápido demais.
A mulher arregalou os olhos, o corpo rígido, enquanto uma figura emergia entre as sombras, olhos brilhando com uma mistura de surpresa e alerta. Você nunca deveria ter voltado aqui. A voz grave daquela nova presença soou como um trovão distante, espalhando um frio cortante. Rashad sentiu seu coração acelerar, cada batida contra o peito ecoando como um aviso. O homem cicatrizado, a mulher corajosa e aquele desconhecido formavam um triângulo invisível de perigos e segredos, onde qualquer movimento em falso poderia desatar o caos. O sheik bilionário encarou o estranho, reconhecendo em seus olhos o peso de antigas promessas e traições não expostas. A presença daquele homem significava que aquela guerra estava longe de acabar, e que o que estava enterrado no passado começava a rasgar sua vida como tempestade no deserto. Você não sabe o que trouxe para si, sussurrou o inesperado visitante, um brilho de ameaça cruel moldando suas palavras. Mas eu sei, e vou mostrar que nem toda aliança nasce para durar. Muitas morrem antes mesmo de começar. A tensão se cortou como uma lâmina de aço, e pelo olhar firme da mulher ao seu lado, Rashad percebeu que a batalha que se anunciava não seria apenas pelo controle, mas pela sobrevivência. No silêncio, do beco entre o cheiro da poeira e da areia quente, Rashad sentiu o medo escorrer por sua espinha, misturado com o ímpeto de lutar como nunca antes. O segredo mais sombrio de sua alma, guardado por tanto tempo, pulsava à flor da pele. E agora, não apenas ele, mas todos aqueles que ousassem estar ao seu lado, enfrentariam a tempestade. O futuro se fechava em torno deles como uma tormenta de areia, pronta para revelar em seu ápice cruel que a verdade mais devastadora ainda estava por vir. O homem de olhos gelados parou a poucos passos de Rashad e da mulher, a cicatriz em seu rosto realçando a sombra de ameaça que ele carregava como uma segunda pele. O silêncio entre eles era um campo minado, um jogo cruel de paciência e perigo. Rashad sentiu o mundo apertar ao seu redor, como se o ar se tornasse mais denso, quase impossível de respirar. A mulher manteve-se firme, os dedos apertando a adaga com a força de quem sabe que qualquer hesitação será fatal. Seus olhos lançavam chamas vivas, desafiando aquele intruso que parecia querer desmoronar tudo o que eles tentavam proteger. Mesmo assim, Rashad percebeu que a determinação dela escondia um cansaço profundo, como se cada confronto fosse uma batalha que vinha vencendo com o último suspiro. O cicatrizado deu um passo lento, calculado, e a tensão irrompeu como uma descarga elétrica no ar. Você realmente acredita que pode apagar as contas que tem comigo, Sheik? Sua voz era um sussurro cortante, cheio de se ancorar à realidade. Não vim aqui para fugir, respondeu, a voz firme, ainda que carregada de um peso que só os anos de promessa quebrada conseguem enterrar. Vim para enfrentar aquilo que sempre temi, mas dessa vez, não sozinho. O olhar da mulher se voltou para ele, uma mistura indelével de admiração e alerta. Rashad pôde sentir o ponteiro do destino girar na ponta da lâmina empunhada por ela, como se a maior batalha ainda estivesse por vir. E eu estarei ao seu lado, ela disse, baixa, mas carregada de uma convicção inabalável. Mesmo que isso signifique enfrentar o próprio inferno. Foi então que o silêncio se quebrou pelo toque metálico da lâmina raspando o concreto. Os olhos do homem cicatrizado estreitaram, avaliando cada gesto, cada respiração. Sem aviso, um movimento rápido, quase invisível,
e a figura sombria emergiu novamente das sombras. Uma terceira presença que ninguém esperava. Rashad sentiu o baque no peito quando reconheceu o rosto sob aquele capuz. Um homem que, outrora, fora seu aliado mais próximo. Agora forgiven apenas pela marca da traição. O deserto tinha um modo cruel de guardar rancores. E aquele homem era a prova viva de que aqueles que caminham ao lado do poder podem ter a lealdade comprada ou vendida. Você não sabe o preço dos erros que cometeu, Rashad, disse o traidor, a voz carregada em veneno. E eu estou aqui para cobrar cada um deles. Um frio percorreu a espinha da mulher ao lado do sheik bilionário, mas o brilho de determinação em seus olhos não diminuiu. Ela enjeitou a palma da mão contra a lâmina da adaga, preparando-se para a inevitável tempestade. Rashad sentiu seu próprio corpo se preparar para a luta, não só física, mas a guerra silenciosa, que ele sabia ser sua única chance de redenção. Cada passo do inimigo era um lembrete de que o passado jamais deixa de bater à porta. Ele apenas espera o momento certo para entrar, sufocando o presente. Se você quer quebrar minha vida, comece pelo meu corpo, respondeu Rashad com firmeza cortante. Mas saiba, não haverá queda sozinho. O homem sorriu com desprezo e fez um gesto rápido com um sinal quase imperceptível. Em resposta, duas figuras surgiram como sombras à sua esquerda e direita, cada uma com a fúria de uma tempestade contida. Rashad sentiu o peso da armadilha se fechar. O deserto parecia fechar as garras ao redor deles. A mulher estendeu a mão, tocando o braço de Rashad com uma delicadeza surpreendente. Uma promessa silenciosa que ecoava mais forte que qualquer palavra. Eles estavam vinculados por uma aliança improvável. Mas suas forças unidas eram a única esperança contra o vendaval que se aproximava. O mundo em volta parecia explodir em pequenos detalhes. O brilho árido do sol nascente, refletindo no aço das adagas. O som abafado dos passos se aproximando. O cheiro forte de areia e suor, misturados com a fragrância discreta de Oud, que ainda insistia em acompanhar Rashad como um rastro invisível do palácio. Por um instante, o tempo pareceu suspenso na respiração compartilhada entre o sheik bilionário e aquela mulher indomável. Nada mais importava além do fogo vivo que queimava nos olhos de cada um. Então, com uma violência súbita, os três atacantes avançaram simultaneamente. Rashad rebateu com a força da necessidade, cada golpe ecoando sua luta interna para proteger o que ainda podia chamar de seu. A mulher, feroz e precisa, saltava e cortava com graça letal. Uma dança mortal tecida pela prática e pela dor. Mas não era apenas uma batalha física. Era o confronto direto dos segredos enterrados, das traições apagadas apenas pela distância, dos fantasmas invisíveis que ameaçavam esmagar seus corações. No meio do caos, Rashad sentiu o toque gelado da faca perfurar sua pele sutilmente. Um corte que doía muito mais no espírito do que no corpo. Ele olhou para a mulher, que lutava com ferocidade, e naquele instante soube que seria impossível voltar atrás. Quando o silêncio finalmente desceu sobre o beco, Rashad segurava a mulher nos braços, respirando pesado, o coração pulsando, numa mistura de dor e esperança, que se traduzia apenas em um olhar. Mas a sensação de vitória foi rápida. Dos lamaçais escuros do passado, a voz daquele homem cicatrizado surgiu novamente, agora tão próxima quanto o desespero. Você acha que sabe o que está em jogo? Rosnou, com a ameaça escorrendo de cada palavra.
O segredo que você esconde não é apenas seu fardo. É uma arma. Uma bomba prestes a explodir e levar tudo embora. Rashad cerrou os olhos, sentindo o peso da verdade crua desmanchar o pouco de calma que lhe restava. E antes que pudesse responder, os passos de um inimigo invisível ressoaram no beco. Um som que ninguém havia detectado até então. Alguém que vinha das sombras para determinar o desfecho daquele jogo mortal. A verdade, agora, estava mais próxima do que nunca. E o sheik bilionário sabia que, para sobreviver, teria que encarar o que estava guardado muito além das aparências, custasse o que custasse. O vento noturno carregava a areia em pequenos redemoinhos que dançavam entre os becos escuros. Sob a luz trêmula do lampião, a figura do homem cicatrizado avançava sem pressa, os passos firmes e calculados. Rashad Al-Khoury sentiu a tensão crescer no ar, o peso das promessas quebradas e das traições ainda não expostas penduradas como um manto sufocante sobre seus ombros. A mulher ao seu lado permanecia imóvel, a adaga em punho, pronta para qualquer deslize. Você não sabe o que está por vir, Rashad. A voz do cicatrizado cortou o silêncio, rouca e carregada de ameaça velada. Este segredo que você tenta esconder é uma bomba prestes a explodir. E quando isso acontecer, não haverá ouro que pague por essa queda. O sheik olhou para ele com uma mistura de desafio contido e uma vulnerabilidade profunda, que apenas poucos tiveram a chance de testemunhar. As linhas do seu rosto, endurecidas pelo peso do poder, ocultavam um homem exausto das guerras silenciosas que o consumiam. Seu olhar se voltou discretamente para a mulher que tinha ao lado, essa presença singular que, contra todas as probabilidades, se tornava seu único porto seguro em meio à tempestade. Se quer destruir tudo, terá que passar por cima de nós, disse ela, a voz firme, cada palavra um desafio lançado contra o vento quente da noite. O brilho da lâmina refletia a luz suave da lâmpada, dançando no ar como uma promessa de resistência. Rashad sentiu algo quebrar dentro dele, uma antiga cadeia de solidão que se partia silenciosamente. A luta, agora, não era apenas pelo seu império, mas pela confiança que começava a nascer entre ele e aquela mulher de olhar indomável. Um pacto invisível, selado nas sombras daquela rua esquecida. O cicatrizado sorriu com desprezo, seus olhos frios como o deserto à noite, fazendo um movimento quase imperceptível com a mão. Dois homens surgiram das sombras, rostos cerrados em expressões tão duras quanto a própria pedra do deserto. Rashad apertou a mandíbula. A armadilha estava montada. Ele sentiu a mão delicada da mulher tocar seu braço, uma carícia firme que lhe transmitia uma força inexplorada. Juntos, enfrentariam o que viesse. Eram duas almas que se agarravam desesperadamente à última fagulha de esperança, sabendo que dali em diante nada seria igual. O primeiro inimigo avançou com um grunhido, gesto brutal. Rashad desviou com agilidade, sentindo o aço roçar sua pele. Um corte breve e ardente que incendiou seu corpo. A dor era mais do que física. Era o lembrete cruel de que seu passado o alcançava sem piedade. Ela, por sua vez, dançava uma coreografia mortal de golpes e esquivas, cada movimento carregado de uma precisão que só a sobrevivência ensina. Seus olhos acesos por uma chama que Rashad mal compreendia, brilhavam com pura determinação. Por entre o caos, Rashad sentiu o cheiro marcante do oud que o acompanhava desde o palácio, misturado à poeira da rua e ao suor da batalha. Tudo se misturava num mosaico estranho, onde luxo e luta se chocavam numa dança de sobrevivência.
E ali, no meio daquela tempestade, ele percebeu que não estava apenas lutando contra aqueles homens. Lutava também contra todos os fantasmas que carregavam sua alma há anos. Mais um golpe veio em sua direção, um ataque rápido que ele bloqueou com esforço, o coração disparando. A mulher ao seu lado fez um movimento certeiro e conseguiu desarmar um dos agressores. Rashad viu nos olhos dela uma centelha inesperada, a promessa de que talvez, pela primeira vez, tivesse alguém disposto a enfrentar não apenas os inimigos externos, mas as dores internas que o atormentavam. O barulho dos passos atrás deles fez o ar se cortar novamente. Rashad girou com rapidez e encontrou o homem que traíra sua confiança, aquele que outrora fora seu aliado. O olhar entre os dois era uma mistura ardente de rancor e desespero. Não era apenas um duelo físico, era uma batalha pelo controle do passado. Você acha que pode escapar das consequências para sempre? A voz do traidor era veneno puro, carregada de promessas de ruína. Rashad engoliu em seco, o corpo latejando com várias feridas pequenas. Ainda assim, sentia uma força renovada dentro de si. A mulher ao seu lado, sua sombra e sua armadura, encarava o traidor sem medo. Não estou mais escondendo nada, disse Rashad com firmeza. E quem quer que esteja disposto a cruzar meu caminho, descobrirá que um sheik bilionário não é derrotado tão facilmente. Antes que a tensão explodisse em violência, uma sombra surgiu ao longe. Uma figura silenciosa que observava cada movimento com olhos sagazes. Rashad sentiu um arrepio lhe subir pela espinha. Aquele homem não era desconhecido. Era uma presença que carregava consigo memórias sombrias e promessas quebradas. O tempo pareceu desacelerar por um instante, enquanto Rashad encarava aquele espectro do passado que reaparecia exatamente quando ele achava ter encontrado um fio de serenidade. A mulher, mesmo ferida e exausta, permaneceu firme, segurando-o pela mão, como se o ancorasse naquele momento de incerteza. "O que você quer dessa vez?" Rashad perguntou, a voz baixa, carregada de cansaço e desafio. Um sorriso cruel deslizou pelo rosto da nova figura. "Vim lembrar que neste jogo de sombras não existem segredos que realmente fiquem enterrados, e que o passado, por mais enterrado soube, ouro e areia, sempre encontra um jeito de voltar para cobrar sua dívida." O silêncio que se seguiu foi pesado como uma sentença. Rashad sentiu o mundo fechar-se ao seu redor, isolando-o naquele beco onde não existia privilégio nem riqueza, apenas o embate frio entre a verdade e a mentira. A chama que queimava nos olhos da mulher cresceu em intensidade, um fogo que parecia desafiar até o próprio deserto. "Estamos prontos", sussurrou ela, a voz firme, carregando a promessa de que o próximo passo seria uma guerra sem misericórdia. E no instante seguinte, quando a primeira palavra mortal foi pronunciada, Rashad compreendeu que o segredo mais sombrio de sua vida, aquele que ele tentou exilar para longe das luzes douradas, estava prestes a emergir das sombras para engolir tudo e todos que lhe eram caros. O ardenço do beco carregava o som abafado da respiração contida, enquanto Rashad observava, imóvel, a figura encapuzada diante dele. O peso dos olhares se espalhava como uma sombra que encobria tudo à sua volta, disparando a adrenalina que pulsava em seu peito. A mulher segurava firme sua adaga, cada músculo tenso, pronta para enfrentar o que viesse. E ele, o sheik bilionário, sentia pela primeira vez desde muito tempo
o coração disparar não por poder, mas por medo real e próximo. O homem cicatrizado sorriu, cruel, relembrando promessas quebradas e contas a pagar. Seus olhos penetravam Rashad como lâminas, extraindo segredos enterrados no fundo da alma, aqueles que luxos e títulos nunca conseguiram camuflar. Você escolheu brincar com fogo, Rashad. Agora vai se queimar. Rashad arqueou as sobrancelhas, um brilho de desafio mesclado a uma angústia que só ele conhecia. É verdade, mas o fogo também purifica. Está pronto para queimar tudo comigo? A mulher respirou fundo, o rosto iluminado pela tênue luz que escapava do lampião próximo. Se for para cair, cairemos juntos, mas não espere fraqueza dela hoje. A adaga brilhou por um segundo, a promessa silenciosa da resistência. Um passo pesado cortou a noite, e Rashad se virou. Um homem imponente, a expressão marcada por um orgulho sombrio, apareceu entre as sombras. Cada gesto seu denunciava uma arrogância amarga, a de quem conhece o preço da traição. Rashad reconheceu ali seu passado dilacerado, a outra face do império que construíra, aquele que não hesitaria em destruir tudo para vencer. Você acha que pode se esconder? A voz do homem era um veneno lento, meticuloso. O segredo que você tem não é só seu, Rashad, é uma bomba de areia movediça. A mulher se posicionou à frente do sheik com uma ferocidade nova, olhando fixamente para o adversário como se fosse uma muralha intransponível. Seus olhos brilhavam como um fogo que Rashad nunca havia visto em nenhum salão de ouro ou festa do palácio. Havia ali, naquele instante, uma promessa de luta e redenção. Você chamou o problema, disse ela, com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inesperada. Agora terá que enfrentar as consequências. Rashad sentiu o aperto da mão dela em seu braço. A energia que passava era reconfortante e aterradora ao mesmo tempo. Ele não podia mais negar a imensa verdade em seu peito. Estava completamente dependente daquela mulher, de olhos desafiadores, tão distante da realeza e tão próxima de suas feridas mais profundas. O homem cicatrizado deu um passo adiante, e a tensão se rompeu em violência. Flechas de aço cortaram o ar, enquanto 3 figuras emergiam das sombras, um turbilhão de aço e fúria disposto a apagar a chama de esperança recente. Rashad queimava em movimento, esquivando-se com a precisão de um guerreiro nato, mas agora a luta não era só para sobreviver. Era pela verdade, pela justiça que ele tanto desejava e pela mulher que tornara seu mundo irreversivelmente incerto. Cada golpe desferido era uma confissão silenciosa. Seu corpo sentia a dor dos cortes e arranhões, mas sua alma sentia o peso das escolhas passadas que finalmente o alcançavam. Um golpe certeiro atingiu seu ombro, o ardor se espalhando como fogo sob a pele, e ele lutou contra a necessidade de cair, de desistir. Quando seus olhos encontraram os dela, que se movimentava com graça letal e determinação feroz, encontrou forças a seu lado para não fugir. O ar áspero misturava o aroma de areia com os perfumes invisíveis do palácio, ou de especiarias se confundiam no caos daquela luta inesperada. Rashad sentiu a vida pulsando de uma forma intensa, feroz, que não conhecia na segurança dourada de seus aposentos. Era uma nova batalha, mais íntima, contra fantasmas que só aquele lugar sombrio conseguia despertar. De repente, um som másculo e conhecido cortou o tumulto. Rashad congelou ao ver a terceira figura, o homem que ele mais temia enfrentar. A traição encarnada nas linhas duras do rosto. O olhar de rancor entre eles seria o estopim para o confronto decisivo, onde o passado e o presente se entrelaçariam irremediavelmente.
Você pensa que pode suportar o peso do passado sem pagar o preço? Ele rosnou, a voz carregada de desprezo. Uma causa real pela qual lutar. Não estamos aqui para esconder. Estamos aqui para queimar. Rashad sentiu o golpe da agulha fria tocar sua pele. Não uma ferida visível, mas uma marca invisível feita de esperança e dor. No instante em que seus olhos se encontraram com os da mulher, entendia que nada jamais poderia ser o mesmo. O silêncio caiu novamente, pesado, mas o coração da batalha ainda pulsava forte. O homem cicatrizado aproximava-se outra vez. Desta vez, com uma ameaça final e cheia de promessas venenosas. O segredo que você guarda é a chave para a ruína de todos nós. Quando vier à tona, não haverá ouro capaz de comprar seu perdão. Rashad apertou a mandíbula, sentindo o peso daquela verdade. Conhecia o jogo, sabia que o próximo golpe definiria não só seu destino, mas o de todos que estavam à sua volta. A mulher ao seu lado, cansada, ferida, ainda permanecia firme, um farol na tormenta. Nem mesmo o sol nascente, que começava a atingir o céu, aliviava a tempestade que se formava por dentro. E no meio daquele silêncio inquietante, uma sombra separou-se da escuridão mais profunda do beco. Seu olhar frio e faminto, pousando em Rashad com uma certeza aterradora. Está na hora, murmurou a voz rouca carregada de promessa cruel, de revelar o que realmente esconde neste coração de ouro e areia. O segredo aguardava, silencioso e voraz. E Rashad sabia, a próxima batalha seria pela verdade, custasse o que custasse. O silêncio que dominava o beco parecia absorver todos os sons ao redor, enquanto Rashad al-Khoury encarava pela última vez os fantasmas que o perseguiam há tanto tempo. O homem cicatrizado, expressão sombria e olhos implacáveis, avançava. Com passos firmes, como se cada movimento fosse uma sentença definitiva. Rashad sentiu no peito o peso incômodo da expectativa, mas também uma chama renovada. Aquela não seria uma simples batalha. Seria a redenção de um homem que se cansara dos jogos de poder e das máscaras impostas. A mulher ao seu lado, firme e incansável, segurava sua mão com uma força que transcendia a pele, comunicando mais com o silêncio do que qualquer palavra poderia. Seus olhos, carregados de coragem, fitavam o inimigo que se aproximava, disposta a enfrentar não só seus próprios demônios, mas a perder-se junto naquele confronto final. Sem mais delongas, o homem de cicatriz lançou seu primeiro ataque, mas Rashad, agora mais do que um sheik bilionário, reagiu com precisão e determinação. Cada golpe era mais do que uma defesa do corpo, era um manifesto de sua vontade, de reparar os erros do passado. A mulher, ágil e feroz, movia-se com graça letal, protegendo-o dos ataques inesperados e fazendo de sua coragem uma luz inabalável no meio da escuridão. O choque entre passado e presente reverberava nas paredes do beco. Enquanto a luta ganhava ritmo e intensidade, Rashad sentiu o ardor de um corte sutil no ombro, mas não houve espaço para fraqueza. Em seu coração, a certeza de que aquele era o momento de se libertar, de abandonar as correntes invisíveis que o aprisionavam havia décadas. A mulher ao seu lado, seus passos certos e sua voz silenciosa eram a âncora que o mantinha firme diante do vendaval. Quando o homem que outrora fora um aliado traidor surgiu das sombras, o ar se tornou mais denso, roubando deles o fôlego por instante. O olhar entre Rashad e aquele espectro do passado era carregado de rancor, mas também de um respeito reprimido, pois ambos conheciam o preço daqueles erros. A mulher,
Mesmo cansada e ferida, não recuou. Gastou-se uma risada amarga, não de medo, mas de quem havia encontrado seu motivo para lutar até o fim. A batalha continuou entrelaçada com segredos enterrados e promessas não cumpridas, enquanto Rashad sentia a força da verdade pulsar mais forte dentro de si. Era a redenção de um homem que não mais buscava o ouro para encobrir suas faltas, mas sim a luz que apenas o amor verdadeiro poderia iluminar. Ele suportaria as consequências de seus atos, assim como aquela mulher à sua frente aceitava o peso de confiar nele ainda uma vez. O tempo desacelerou quando a figura final emergiu da penumbra, sua presença cortante como uma lâmina e olhar carregado de ameaça. Era o último inimigo a ser derrotado. O guardião da sombra que Rashad precisava enfrentar para, enfim, renascer. Está na hora, murmurou o estranho, voz rouca impregnada de promessas cruéis. Rashad sentiu seu corpo se tensionar, mas não hesitou. Olhou para a mulher, estampando em seu rosto um sorriso leve, carregado de esperança e certeza. Juntos, de mãos entrelaçadas, enfrentaram o último embate, onde cada movimento, cada estratégia significava a conquista da liberdade ou a permanência nas trevas. Nenhum ouro, nenhum poder poderia comprá-los agora. Apenas aquela aliança forjada no fogo da luta e da confiança sustentava a jornada à paz. O inimigo caiu, não só pela habilidade no conflito, mas pela força imensurável do amor incansável daqueles que escolheram, mesmo em meio à dor, confiar um no outro. Com o fim da tempestade, o silêncio retomou sua morada entre as paredes, mas agora cheio de uma calmaria distinta, como se aquela crua esquecida tivesse presenciado o nascimento de uma nova era. Ao romper da aurora, Rashad e a mulher caminharam lado a lado pelas vielas que antes pareciam sombrias, agora banhadas pela luz dourada e suave que anunciava o recomeço. A opulência do palácio parecia distante, pois o verdadeiro tesouro que carregavam estava encerrado em seus olhares, em suas mãos entrelaçadas e na promessa silenciosa de um futuro construído no alicerce da verdade e da redenção. Os primeiros raios do sol desenhavam formas delicadas sobre a areia do deserto, enquanto uma brisa fresca trazia o aroma das flores que começavam a despontar nos jardins do antigo palácio restaurado. Rashad observava o horizonte, sentindo pela primeira vez a leveza de um coração liberto do passado, acolhido por um amor inesperado e profundo. A mulher sorriu, finalmente permitindo que a esperança substituísse as marcas da luta em seu rosto. Nos olhos dela, Rashad via não só a força da sobrevivência, mas o brilho sereno da paz que só o verdadeiro amor é capaz de entregar. O sheik bilionário, antes prisioneiro dos seus próprios segredos, agora encontrava na simplicidade daquele sentimento a maior das riquezas. Não havia mais jogos, ameaças ou segredos sombrios, somente a promessa de dias tranquilos, construídos juntos, sem máscaras, sem medos. De mãos dadas, Rashad e sua companheira avançaram pelo palácio que renascia, ecoando com o som distante de risadas sinceras e passos firmes. Os soldados permaneciam em reverência silenciosa. A corte se reunia para celebrar não apenas um homem e uma mulher, mas a vitória do amor sobre a dor, da coragem sobre a traição. No final, Rashad compreendeu que a verdadeira herança não era o império que herdara, mas a capacidade de amar e ser amado. A jornada o havia moldado, endurecido, mas também suavizado, permitindo-lhe abraçar a mulher que lhe mostrou
que a liberdade maior está em abrir o coração. Enquanto o sol se erguia pleno e majestoso sobre o emirado, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury e sua amada sorriram um para o outro, certos de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, construir qualquer sonho e perpetuar uma história onde a verdade e o amor eram as moedas mais preciosas. Assim, naquele amanhecer dourado, o deserto guardou finalmente seu segredo mais íntimo. O homem que outrora temera seu passado, aprendera a transformar suas cicatrizes em pontes que uniam não só mundos, mas corações. Rashad e sua companheira eram a prova viva de que o amor verdadeiro não apenas resiste às tempestades, mas floresce mesmo nos lugares mais inesperados, iluminando o futuro com a luz da esperança e da redenção eterna.